dessa pessoa. Agora nós vamos proceder à leitura do tópico 9. Conforme escrito em Atos dos Apóstolos, capítulos 15, versos 28 e 29, 16, verso 4 e 21, verso 25. Nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, que são coisas oferecidas em rituais religiosos idólatras, as quais não devemos comer nem usar objetos em nossa casa ou de uso pessoal procedentes desses rituais. Não devemos comer o sangue de animais, nem alimentos feitos com sangue. Não devemos comer carne de animais que são sufocados, isto é, que foram mortos e ainda estão com o sangue nos seus corpos. Não podemos cometer a fornicação, a qual é toda conjunção carnal entre solteiros, viúvos, divorciados ou fora do único modelo de casamento instituído por Deus, que é entre homem e mulher, conforme a lei civil. Também não devem ser batizadas crianças menores de 12 anos, a não ser que tenham recebido o dom de novas línguas e com a anuência dos pais ou responsáveis. Agora nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 1 ao 13. Façamos a leitura da Santa Palavra. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua,
em que somos nascidos, pardos e medas, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Somente até aqui. Amém. Querida irmandade, o que nós lemos hoje aqui, nesta palavra, foi o dia que o Senhor universalizou o seu Espírito a toda a humanidade. Até então, o Espírito de Deus se repousava sobre um, sobre outro profeta, mas havia uma promessa, que aquilo que numa nova era, num novo tempo, no futuro, o Senhor encheria todo o povo do seu Espírito, tanto jovens como velhos, manifestariam o Espírito de Deus em cada um deles. O Senhor Jesus tinha dado uma recomendação a eles: não se ausentassem de Jerusalém, antes que do alto eles fossem revestidos de todo o poder. E esse é o principal significado desta palavra. Nós precisamos, para provarmos o que é de Deus, para vencermos este mundo, para manifestarmos o que é celeste em nós, sermos cheios do Espírito Santo. O cristão tem necessidade de procurar ser revestido pelo Espírito de Deus. E a palavra fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Mostra a necessidade da nossa reunião como igreja. Não era cada um na sua casa, cada um com a sua família, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A necessidade da igreja sempre estar reunida, e a igreja estava reunida ali em Jerusalém. E eles viram que do céu um som, e esse som era como um som forte, impetuoso, e ele encheu toda a casa onde eles estavam assentados, porque o que vem para nós vem do céu, o que vem do Senhor para nós vem dos céus, e é dos céus que está a nossa esperança de salvação, é do céu que esperamos a volta de Jesus Cristo, e é dos céus também que nós esperamos a manifestação do Espírito de Deus em cada um de nós. E eles viram línguas repartidas como de fogo, eram como labaredas, chamas de fogo, e pousava sobre a cabeça de cada um deles. O Senhor, a todos que estavam ali reunidos, o Senhor enviou o seu Espírito a cada um. Todos que estão reunidos na presença de Deus e que verdadeiramente procuram o Espírito de Deus, o Senhor cuida de cada um, e a cada um o Senhor envia o seu Santo Espírito. E quando aquilo pousou sobre eles, eles começaram a falar em línguas estranhas, e a cidade estava cheia. Era o dia do Pentecoste, tinha judeus de todos os lugares do mundo, e eles começaram a perceber que eles estavam falando de Deus e da grandeza de Deus nas línguas deles. E o que mais trazia para eles espanto é que eles eram galileus, eram judeus pobres, simples, humildes, que não tiveram capacidade de sair dali onde eles estavam, não tinham como ter aprendido esta língua. Ficou para nós aqui que é o Espírito de Deus que é tudo na vida do homem. É o Senhor que dá a ele sabedoria, é o Senhor que dá a ele entendimento, é o Senhor que dá a ele condição, é o Senhor que dá a ele dom, porque essa capacidade vem pelo Espírito Santo manifesta no homem. Aqueles homens simples da Galileia
de repente estavam homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, falando das grandezas de Deus. E eles que vieram de diversos locais, como nós vimos aqui, não precisa citar, eram muitos os locais, causou maravilha, ficaram suspensos, ou seja, atônitos. Eles não conseguiam compreender, porque só conhece o que é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não consegue compreender o que vem de Deus. Ele se escandaliza, ele não entende, ele fala, ele resmunga, ele ri, ele brinca, porque ele não consegue entender o que é de Deus. Outros até zombavam, falavam que eles estavam cheios de mostos, eles estavam bêbados, embriagados. Nós vamos ver que depois Pedro defende, fala 9 horas da manhã, nós não estamos embriagados. O que aconteceu hoje aqui foi o cumprimento de uma palavra. A grande verdade é que o Senhor cumpre em nós a sua palavra. O Senhor cumpre em nós a sua vontade. Às vezes o que Ele vai cumprir em nós pode até ser loucura para os homens, mas nós sabemos que é a eficácia do poder de Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Aqui amarela. Vou soltar o vídeo uma vez, viu, irmão? Não vai só assistir. Isso, na segunda. Posicionar o microfone direitinho. Próximo da boca, isso. 3, 2, 1. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo dia que me batizei. Também pela coroa de vida eterna que o Senhor me promete no céu, se assim eu for viver até o fim. Hoje eu agradeço a Deus porque no meu trabalho, na empresa, tinha uma reunião e aí eu estava muito atribulada, não estava me sentindo bem, pedi ajuda, porque eu não estava trabalhando bem. E aí eu lembrei que no culto que eu tinha congregado, Deus tinha mandado na palavra que Ele ia ajudar. E aí eu senti muita comunhão, criei naquela palavra, recebi ela no meu coração. E aí quando eu comecei de novo, estava me sentindo fraca. Também a reunião começou adiantada. E depois eu percebi que podia crer na palavra de Deus, que Deus estava me ajudando. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Amém.